A gente começa não batendo uma bola, mas dando uma pedalada para cima dos adversários, como a gente costuma brincar aqui. Falar aí com o Leandro Tigman, também o Carly Ellerson, professor de educação física, conceituados. Leandro aí professor em universidades, o Carly professor da rede municipal de Teutônia, mas que nesse mês, com toda a experiência de vocês, acho que foi antes do calorão começar definitivamente, né? Mas eu vou começar perguntando para o Carly e para o Leandro, em função de um post que eu vi do Carly, Coisas de Guri. Mais ou menos por aí, Carly, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vini, bom dia, ouvintes. A ideia sempre foi um pouco essa, assim, né? A gente tem, acho que talvez até por isso eu e o Leandro somos muitos amigos, a gente tem dentro da gente, assim, uma coisa meio de guri. Uhum. E a nossa proposta sempre foi essa, assim, sempre vivenciar essas coisas. E esse post foi uma brincadeira, assim, que era... Assim, vamos fazer coisas de guri e coisas que a gente vai contar na velhice. Exatamente, né? Leandro, essas coisas de guri foi uma baita de uma pedalada, início do mês de fevereiro, de janeiro, foi isso, Leandro? Bom dia. Bom dia, Vinícius, bom dia, ouvintes. Nós planejamos a nossa ida aí para janeiro, início das nossas férias oficiais mesmo. E a nossa ideia era fazer alguma coisa diferente, né? Fazer uma coisa diferente, nós estávamos empolgados com toda essa onda de ciclismo. Eu acho que é o esporte que mais cresce no município, é o ciclismo, sem dúvida, né? A nossa região tá bem forte, essa nova, digamos, não sei se é onda, se é o termo, mas é um momento, assim, do ciclismo em que uma modalidade que muitas pessoas têm se identificado, entre elas eu e o Carly, né? Tem várias vantagens aí que favorece a nossa prática. E a gente passou um ano pedalando legal e a gente, vamos ter que marcar, coroar isso aí com uma aventura um pouco diferente, assim, um espírito de guri mesmo. E foi o que a gente fez, né? Bom, pra quem não sabe, saíram de Teutônia e foram a Capão da Canoa, né? Isso, Capão Novo. Capão Novo. Um pouquinho mais, a gente valoriza porque sempre dá uns 10 km, 15 a mais, assim, não podemos perder, né? Não dá pra perder, né? Bom, quantos quilômetros daí ao todo, cara? Então, ao todo foram 264 quilômetros e a gente optou por fazer em 2 dias, assim, porque a gente queria um espírito bem de aventura mesmo. Então a gente planejou bem, assim, os dias que a gente saiu. A gente saiu na quinta de madrugada, saímos às 4 da manhã aqui de Teutônia e fizemos praticamente a metade do percurso. A gente foi até Gravataí. Então a gente estava chegando lá por volta de 10h30, aí ali a gente acabou descansando, ficamos num hotel lá e se preparando para a próxima etapa, que seria mais 130, 140 quilômetros até Capão Novo. Né? Essa segunda etapa vocês optaram por sair tipo madrugada também para evitar talvez o sol no seu horário de pico, mais ou menos assim? O diferencial assim é sempre o calor, né? Esse é um fator, um ingrediente. Calor, alimentação e hidratação são os 3 componentes em que mais pesam em longa distância, né? O preparo físico, por mais que as pessoas como é que tem tanto preparo? Sim, tem que ter um bom preparo, um lastro legal, uma história já de pedal, mas não é o diferencial, assim, se organizar bem quanto a fugir de algumas coisas e tu ter pontos de comércio aberto para poder se hidratar, porque a gente tem um gasto energético bem considerável e se a temperatura for alta, né, tu tem uma desidratação muito severa. Então tu tem que estar controlando isso, saber minimizar os efeitos adversos e tocar a ficha, né? Então a gente foi firme, o segundo trecho nosso também a gente foi tranquilo. Fizemos trechos mais longos, né? Fizemos uma pedalada constante de 60 km, nós pegamos a freeway praticamente toda ela numa pegada só, né? Com muitas subidas e descidas, né, Carly? O legal, assim, são as pequenas coisas que vão acontecendo que a gente não espera, assim. Então, por mais que a gente foi planejando, por mais que a gente preparou, eu não sei, aconteceram muitas coisas legais. Assim. Havia gente postando no Facebook, inclusive, passei por um teutoniense na freeway, por um teutônia ciclismo na freeway e tal. Exato. Umas coisas assim que... eu acho que isso assim, repercutiu bastante. Assim. Uma ideia nossa era fazer isso repercutir, sim, né? Não por autopromoção, mas principalmente assim, para ver que é possível fazer. Então, por exemplo, a gente brincar assim que o lance não é só estar na praia, né? Ir pra praia também é legal. Sim. Então, um pouco nesse espírito assim que a gente começou a idealizar essa coisa e isso repercutiu e até a gente foi surpreendido assim quando a gente ia olhando assim, as pessoas comentando que hoje a gente nem tinha dimensão assim de como que estava
estava tomando, assim... Exato, não, a gente estava acompanhando por aqui, né, hoje em dia, via Facebook, é uma barbada. Agora, qual é a estrutura que é necessária, Leandro e Carly, para uma aventura como essa? A gente teve tivemos há alguns dias atrás o Audax 300, que em termos de distância é um pouquinho mais, mas essa questão do andar em linha, por exemplo, eu quando vou fazer minhas caminhadas e minhas corridas não gosto de ficar circulando, né, andando no lugar só. Esse tiro em linha reta, assim, ele é mais motivante, tu tem um objetivo para chegar, tu quer dar aquele tiro, tem esse ingrediente também? Nós estávamos mesmo comentando aí o Carly, né? O Carly, quando corre, ele curte o correr em círculo, e eu tenho pavor daquilo, eu também, né? Tenho pavor. E eu acho que nós, assim, eu e tu somos ainda a maioria, né? Tá aí 2/3, mas eu acho que no geral as pessoas também preferem fazer um trecho, ou no ciclismo a gente faz normalmente voltas maiores, vai Imigrante, Estrela, volta pela rota, assim, para evitar a ida e a volta, que o ingrediente do diferente é muito legal. Acho que esse é um fator determinante, assim, na brincadeira, né? E aí a gente tem que dar mérito sempre, né, para nossas esposas, né, que sempre estão com o celular ligado, sempre com o carro com o tanque cheio. A minha pergunta, o reboque sempre está posicionado no carro. Elas estavam em Capão da Canoa ou estavam alguns metros atrás de vocês, lá fora? Elas saíram na metade, nós saímos da quinta da madrugada, elas saíram quinta de meio-dia, né? Tá. Então elas estavam ali, né? Se desse no primeiro dia não problema, e aí elas foram da Capão Novo, já na casa onde tinha alugado, qualquer coisa elas voltariam perfeitamente. Então esse apoio é importante. E isso, para nós, fica uma aventura muito segura, né? Porque é praticamente um disco SOS esposa. Assim. Isso aí, né? Sim, então, por mais que a gente tenha esse negócio da aventura, é uma coisa muito responsável, assim, né? A gente, tantas bicicletas devidamente equipadas, colete reflexivo durante a madrugada, o apoio dando força. Então, a gente tem todo um cuidado, assim, que o pessoal acha, que responsabilidade. Não, de forma alguma, né? A aventura, ela é muito no desafio, muito mais do que no risco da atividade, né? Até porque vocês são profissionais da área, né, Carly? Não sei se isso facilita um pouco, mas pelo menos esse conhecimento de preparação física, esse conhecimento de uma meta, vocês têm sempre bem traçados, acredito eu. Assim, o que facilita para nós, assim, na parte de conhecimento técnico, assim, é justamente a gente ter a dimensão, assim, de o que isso vai representar em termos físicos para a gente. Então, a partir daí, a gente sabia que talvez a gente conseguisse ir direto, mas não era só um desafio físico para nós, né? Tinha outros elementos, tinha outras dimensões que a gente queria explorar, que era o espírito de aventura mesmo. Então, saber um pouco isso facilita, né? No sentido de a gente planejar. Então, a gente sabia o quanto tinha que levar de mantimentos, por exemplo. O horário que a gente saiu, a gente sabia que não ia ter muita coisa aberta pelo caminho. Então, por exemplo, assim, a nossa primeira parada que a gente pôde comprar alguma coisa foi no Paradouro 22, que daqui ficam quase 80 quilômetros. Depois aqui na 386. Exatamente, quase chegando em Canoas. Então até lá a gente tinha que estar munido de água, tinha que estar munido de uma eventual coisa para comer, porque a gente gasta muita energia, desidrata muito. Então ter um pouco assim esses conhecimentos técnicos facilita bastante, sim. Mas não é uma garantia também de que vai ter sucesso, porque sempre tem alguns imprevistos. Assim, o traçado foi aqui Via Láctea até 386, ou foram por Paverão? Não, foram por evitar os morros. Já entendeu, né? Minha risada já é. Não, uma cidade muito querida, a gente adora pedalar por lá, porque é um bom trecho para treinar. Até a estrada de chão pega ainda, então não dá mais. Mas longa distância a gente deu uma poupada, a gente foi pela Via Láctea 386, seguimos lá e entramos na rodovia do Parque, né? E também acho que fomos os desbravadores. Vi um post, não sei se foi do cara, como vocês diziam, os primeiros ciclistas teutonienses da rodovia do Parque. Não sei se são os primeiros ciclistas, mas os primeiros teutonienses eu tenho quase certeza, né? Então, primeiro de alguma coisa a gente foi, né? Tá certo. Acho que esse foi o espírito. Totalizando 262. E em quantas horas foram vencidas, tirando aquela parada em Gravataí? De pedal são 10 horas e meia. De pedal, 10 horas e meia. Mas o total deu 13 horas, quase 13 horas, né? Com as paradas. Porque até durante o percurso a gente ia parando, tirando foto e vendo coisas. E teve momentos assim que também a gente teve que ter um pouco mais de cuidado com o trânsito. A gente pedalou, foi, assim, um dos desafios maiores também foi porque foi a primeira vez que a gente pedalou mais trecho num lugar que a gente não conhecia, né? Porque aqui a gente conhece praticamente todas as vias, a gente pedala para Vessoalha, para Paverama, para Lajeado, colinas, enfim.
E aí, a partir do momento que a gente passou a Tabaí, então para nós era completamente desconhecido no sentido de pedalar, né? Então ali a gente foi encontrando dificuldades. Assim. A questão da Freeway, não pegaram um dia quando estava com a quarta pista também, que às vezes a Freeway libera o acostamento para os carros, né? Não deram essa tranquila? A parte da Freeway para nós foi a mais tranquila. Mais assim. tranquila. Até tinha assim, uma certa apreensão, no sentido de a gente tinha algumas informações assim, não pode pedalar lá, a polícia vai parar, não sei o que. Então a gente estava assim, putz, vamos pela serra ou vamos pela Freeway? Sim. Não, vamos pela Freeway e vamos ver o que vai dar, né? O outro aspecto, assim, na Freeway que nós estávamos apreensivos era a possibilidade de pegar muito vento, né? Tem um trecho ali que a gente sabia que ventava muito, e o vento é destrutivo o negócio, ele quase pra gente pedalar para trás, né? Mas a gente foi bem, com muita sorte, sim, em termos de calor a gente pegou um chuvisco legal no segundo dia, que garantiu uma temperatura bem prazerosa, então bem bacana, assim, bem tranquilo. Bom, e lá na praia então de Capão Novo, não é Capão da Canoa, é Capão Novo. São alguns quilômetros a mais. São os quilômetros a mais. Estavam filhos e esposas esperando. Isso. Daí qual foi o cronograma quando chegaram lá? Era aquela tranquilizada no dia? Calibrar a lenta? Meu amigo aqui bem mais do que eu, né? Mas sim, acho que foi o primeiro momento da chegada, assim, eu curti a emoção do feito, assim, né? Então eu acho que isso é um pouco legal, assim, curtir a emoção do feito, assim. Então depois aí sim. Mas o legal, Vini, assim, né, até no lance de tomar cerveja e coisa, né, o ciclismo tem uma coisa bacana, assim, né, tipo assim, tu já uns 2 dias antes tu faz uma abstinência, dá uma controladinha para não exagerar, porque tu sabe que vai te prejudicar. Logo que tu chega, quando tu tá muito extenuado, tu dificilmente tem um paladar sabe? Tu quer água, tu quer se hidratar, tu precisa descansar. Então, durante também, a coisa assim que tu se abstém. Então, tu, na verdade, né, para um bom bebedor como alguns amigos meus e eu particularmente, né, a gente consegue dar uma boa controlada uns 4, 5 dias, né, no caso, né? Então acaba sendo mais um benefício indireto às vezes que tu acaba criando, né? Então, mas assim, para nós, logo depois descansado, assim, no dia seguinte nós já estávamos começando a fazer planos, né? Porque nós estávamos com as bikes na praia, nós tínhamos algumas coisas que nós queríamos fazer, né? E aí nós fizemos mais uma, nós queríamos desbravar mais coisa, né? Qual foi essa? Então aí, acho que uns 2 ou 3 dias depois que a gente chegou, a gente já começou a planejar alguma pedalada. Então a gente estava naquela, a gente ia até Torres, voltava, enfim. E aí surgiu a ideia assim, pessoal, vamos pedalar no túnel, né? Vamos até o túnel. E aí a gente estava em Capão Novo, então para tu ir até a 101 e fazer uma volta, é uma voltinha de uns 70 quilômetros já. Né? Então o que a gente fez? A gente foi, se juntou a nós um outro amigo nosso, o Jorge Petri, também professor, e aí a gente foi. Então fomos até a 101 e aí fomos fazer uma paradinha assim para tomar um café antes de encarar realmente a 101. E aí ali, tomando café e tal, fomos conversando com o senhor do barzinho ali. Convencer ele junto? Não, aí ele, aquela curiosidade, né, porque às 7 da manhã chega 3 caras de bicicleta, todo equipado, assim, gera já uma certa curiosidade, assim, o que vocês estão fazendo, de onde vocês vêm, para onde vocês vão? A gente assim, a gente quer passar no túnel, né? E aí veio a nossa primeira angústia, assim, olha, eu acho que não pode passar no túnel de bicicleta. Mas será, né? Mas nós vamos lá, nós vamos ver o que vai dar, né? E aí fomos entre 3, saímos e aí pegamos a 101 e já avistamos o túnel lá. E fomos cuidando, nenhuma placa, nada, tudo tranquilo. E aí até o gurizão que nos atendeu disse, não, mas se eles pararem, eles vão estar lá numa casinha, nem vai dar tempo. E aí nós estávamos meio assim, não, mas nem tem placa, vai estar tranquilo. E aí tá, né, alinhamos as bicicletas, quase 30 por hora, assim, 35, disse, galera, vamos lá, não vamos nem olhar para trás. Nada de placa, na porta do túnel tinha uma placa, proibido bicicleta. E aí tava eu na frente, o PT no meio, Leandro atrás, olhei para trás, galera, vamos, sem olhar para trás.
E no que a gente entrou, Vini, não deu assim 5 segundos, assim, um barulho ensurdecedor, assim, de... Estilo aeroporto. Ding-dong, senhores ciclistas, é proibido o tráfego de ciclistas pelo túnel da 101. Mas aí a história já estava andando, né? Por favor, retorne. Eu disse, mas retornar como, né, tio? Na contramão. E aí, o seguinte, aí já estava indo, e aí não parou, né? Sim. E aí são 2 quilômetros dentro do túnel. Tá, e a pergunta é a volta. Aí a volta a gente ia seguir e fazer a estrada antiga. A estrada antiga, sim. Mas aí, dentro do túnel, assim, aquilo demorou, não. A gente não via o fim do túnel e aquela voz mandando a gente voltar, mandando a gente voltar, mandando a gente voltar. E aí, quando a gente saiu do túnel, assim, a gente olhou pra trás, veio o carro com as sirenes ligadas, assim, pra... não sei se ia nos abordar, alguma coisa assim, né? Mas passamos, né? E essa foi uma das coisas legais, assim. Deixa eu fazer uma pergunta para nós finalizar o nosso bate-papo. A pergunta é a seguinte: a gente está falando em Audax, que teve 200, teve 300. A gente conversava com o Bruno, um dos organizadores também. E ele falava da preparação. Qualquer pessoa que vai se atirar numa aventura dessas e vai chegar, ou é bom a pessoa ter um preparo técnico no que tange a bicicleta, equipamento, e no preparo físico também. É sempre bom dar uma analisada e avaliar bem esse tipo de aventura, Leandro. É um pouquinho de tudo, né? A parte técnica, os anos vão calejando, vai aprendendo a trocar um pneu, arrumar uma outra coisinha, mas não é hoje as bicicletas são muito boas, dificilmente tu fica empenhado por conta disso, né? Mas sempre é bom ter o apoio, no caso, um lugar que tu possa saber, se der um imprevisto, o que eu posso fazer, né? Hoje com o celular tudo fica mais fácil, né? Sim. E fisicamente, eu sempre gosto de falar assim, né? O meu primeiro pedal, assim, minha maior distância, quando eu comecei a pedalar, foi de Languiru até Boa Vista, né? E assim, chegando em casa, esbaforido, cansado, querendo quebrar a bicicleta. São 8 km, 10 km, né? Então é tudo uma questão assim, de adaptação, é um processo longo, né? Ter consciência dos seus limites é importante, né? Então a gente foi indo, a gente acabou fazendo, em outubro a gente fez o 200, a gente viu, 200 numa pegada, vamos fazer 260 tranquilo em 2 dias, né? Claro que cada dia é um dia, mas acho que o lance de respeitar o seu limite e consultar profissionais para dar um suporte é interessante, né? Hoje temos muitos profissionais de educação física aí em Teutônia, na região, que com certeza podem dar esse aporte. Então, é sim uma possibilidade, é possível para muitas pessoas, não para todos, mas para uma grande maioria. É um esporte que não tem impacto, é um esporte que evita contrações musculares que produzem dor muscular. Então, assim, o pós-exercício ele é muito mais leve do que um pós-exercício, por exemplo, uma musculação, uma corrida, né? Então, tu tem a possibilidade de fazer trechos conforme tu quiser, escolher itinerários mais fáceis, mais difíceis. Então, tu tem várias formas de graduar o esforço, o que é atrativo para as pessoas, né? Então, claro que a gente até é importante falar que ainda precisamos de uma infraestrutura maior na nossa região em termos de acostamento, de boa qualidade, ciclovias, né? Nem vou para os ciclovias porque a gente sabe o quanto isso é polêmico, né? Tu faz uma ciclovia com pouco uso, aí tu tira lugar, mas que seja acostamentos de boa qualidade, com uma sinalização, né? Por exemplo, Estrada do Mar, durante toda a Estrada do Mar a gente tinha placas dizendo, cuidado, ciclistas na pista, né? Então a gente se sente mais protegido pelo tráfego em si. Então é importante, sim, é um investimento que pode ser feito, e não só pensando em aventuras, que seja pro dia a dia, né? Sim, vamos usar a bicicleta para ir pro seu emprego aqui em Teutônia, né? Vamos fazer as coisas caminhando, pedalando, vamos abandonar um pouco o veículo. A gente sabe os problemas que a gente tem a nível de tráfego. Então tem uma série de ideologias por trás que também a gente quer deixar essa mensagem, né? Não é só uma aventura de guri, é também uma aventura de 2 profissionais bem comprometidos com muitas coisas, e a gente quer chamar atenção para isso também, né? Bacana, vamos esperar mais alguns capítulos então. Valeu, Carle. Obrigado, Vini. Um abraço e uma boa semana aí. Obrigado. Até uma próxima viagem da Cadillac, quem sabe, né? Quem sabe. Com a Panda. Com a Panda. Valeu, Leandro. Boa semana. Valeu, Vini. Um abração.